Olá pessoal, sou o professor Isaías e estou aqui mais uma vez para trabalhar com todos mais uma aula de filosofia para a primeira série do ensino médio. Hoje, filosofia, conceito de ideologia e alienação. Então, na aula de hoje, nós vamos ver fundamentalmente essas duas coisinhas que estão ligadas não apenas à filosofia, mas também à sociologia. Então, o que é uma ideologia? Então, a ideologia é um conceito muito complexo, muito polêmico e muito discutido, que teve origem no século XIX mesmo com um filósofo francês, o Antoine Destutt de Tracy. Esse filósofo, ele conseguiu bolar a ideologia como alguma coisa que tem marca na história. E logo ele recebeu uma contraposição de Napoleão Bonaparte, porque o Napoleão dizia que os ideólogos, os sociólogos, estavam colocando a ideologia à frente da história. Ou seja, querendo fazer com que a ideologia ditasse regras para a história. Isso estaria, segundo o pensamento de Napoleão Bonaparte, errado. Então, as ideias não podem ser compreendidas como se possuíssem vida própria. Então, as ideias elas estão intimamente vinculadas à história, intimamente vinculada à nossa forma de produzir, para a nossa manutenção e para manter o modo de produção no qual nós estamos inseridos, que é o modo de produção capitalista. Então, a ideologia também pode ser considerada agora como ciência das ideias. Ou seja, é aquilo que nós precisamos discutir para aprimorar o que existe de verdadeiro e o que existe de fantasma na questão ideológica. Então, um dos grandes pensadores a respeito da questão da ideologia é também do século XIX, Karl Marx. Então, ele vai trazer uma visão negativa da ideologia. Então, segundo ele, a ideologia é um conjunto de ideias que dissimulam a realidade, mostrando as coisas de forma apenas parcial ou distorcidas. Então, representações irreais sobre a vida, sobre a sociedade, e isso reflete valores ligados à classe dominante. Então, para Karl Marx, o que seria a ideologia? É um instrumento de dominação de uma classe sobre outra. Então, a ideologia é alguma coisa imposta pela classe dominante para manter a subalternidade da classe dominada. Então, fundamentalmente, é isso que o Karl Marx vai achar quando fala de ideologia. Então, só que nós vamos ter também os aparelhos ideológicos do Estado. Os aparelhos ideológicos do Estado foi uma abordagem feita por outro francês, o Louis Althusser. Então, Louis Althusser ele vai dizer que o aparelho ideológico é alguma coisa que o Estado utiliza de modo a manter uma espécie de desigualdade na sociedade, porque, segundo Karl Marx, o Estado é uma mentalidade burguesa. O Estado ele favorece a uma classe, que é a classe dominante. Então, o Althusser ele vai tentar designar as instituições que induzem nos indivíduos uma formação ideológica. Então, qual é a origem da ideologia segundo esse pensador? Então, temos entre elas a escola, a igreja, as redes de televisão, organizações culturais e esportivas. Então, a escola é altamente ideológica. Agora, hoje a gente escuta muito falar em escola sem partido, em escola sem ideologia. Isso é possível? Em educação, isso não é possível. Quando eu digo que eu vou primar por uma escola sem partido e sem viés com a política, eu já estou fazendo política. Então, é impossível que a
a educação não seja ideológica. É impossível que a religião não seja ideológica. É impossível que os eventos culturais e esportivos não tragam uma carga de ideologia. Tanto que aí por volta do século X, lá na cidade de Bizâncio, havia 4 grupos de corredores de cavalo, e esses grupos eram também grupos políticos. Eram ao mesmo tempo uns grupos que viviam lá nos hipódromos, cuidando de cavalos, cavalos de aposta, cavalo de corrida, mas eram também grupos políticos, e 2 deles se organizaram inclusive para derrubar o imperador Justiniano na época. Então, até os eventos culturais e esportivos, eles são altamente ideológicos. E é claro que o Estado se utiliza da religião, no caso as igrejas, se utiliza das organizações esportivas, das organizações culturais, dos meios de comunicação, das redes sociais. Para quê? Para divulgar de forma mais fácil uma maneira de governar, ou uma maneira de dominar, segundo o pensamento de Karl Marx. Então, os aparelhos do Estado, eles funcionam a partir daí. São esses aparelhos que são os geradores de ideologia. Então, no caso, nós temos a escola como um dos grandes elementos formadores de opinião. No caso, a escola é um aparato ideológico dos mais poderosos que nós podemos ter. Agora, outro conceito também importante é o de alienação. A alienação, nas ciências sociais, como a sociologia e a antropologia, é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios ou a outrem, tornando-se escravos de atividades ou instituições humanas devido a questões econômicas, sociais ou ideológicas. Então, a alienação é a incapacidade dos indivíduos de agir e pensar por si próprios. Então, muitas vezes a gente sai divulgando uma notícia, às vezes uma notícia falsa, um fake news, como se aquilo fosse verdadeiro, sem a gente saber mesmo qual foi a sua origem, sem saber mesmo se aquele meio que fez a primeira divulgação é realmente um meio confiável, se a fonte de informação é realmente uma fonte confiável. Então, o alienado é aquele que não pensa com a própria cabeça. É aquilo que nós chamamos no popular de Maria vai com as outras. Então, para Karl Marx, a origem da alienação está na divisão social do trabalho, que faz com que o produto do trabalho humano deixe de pertencer ao trabalhador e passe a pertencer a outrem. No caso, ao capitalista, ao dono do capital, ao dono dos meios de produção. Então, ele vai dizer que a alienação, ela tem 2 modos. Quais são os 2 modos de alienação quando nós estamos nos referindo ao mundo de trabalho de conformidade com o pensamento de Karl Marx? Primeiro, nós temos a alienação do trabalho. O que é isso? A alienação do trabalho é o ato de que o trabalhador não se reconhece no produto que faz. Você imagina que a General Motors pode a cada 2 minutos, 2 minutos e meio, fabricar uma moto. Isso significa que essa mesma moto, para ser totalmente fabricada, ela vai passar pela mão de diversos operários. Nenhum deles sabe fazer a moto por completo. Nenhum deles sabe fazer todas as peças da moto. Então, um sabe fazer apenas uma das peças, outro só sabe montar. Então, nesse caso, ele pode até ficar admirado no final do dia. Quem foi que construiu essa moto? Quem foi que fez? Ora, quem fez? Ele. Porém, ele não fez sozinho e nem ele sabe fazer. Por isso, ele se admira de uma coisa que ele mesmo ajudou a fazer, mas é que ele não sabe fazer integralmente. Então, isso é uma alienação. Ele participa do processo produtivo, mas ele não tem o domínio total do conhecimento daquele processo. E nós temos a segunda forma de alienação, que é a alienação do trabalhador. Qual é a alienação do trabalhador? A alienação do trabalhador é quando o trabalhador não se apropria do que ele mesmo produz. Então, isso significa que quando eu faço uma produção, quando eu gero uma produção, eu não a levo para minha casa, nem para minha família. Eu vou levar uma parte no final do mês, em forma de salário,
e a maior parte vai ficar, logicamente, com o dono dos meios de produção. Então, alienação do trabalho, o trabalhador não se reconhece no produto que faz. Alienação do trabalhador, quando o trabalhador não se apropria daquilo que ele produziu. Então, é lógico que nesse sentido vai ocorrer uma nítida separação entre o trabalho e o capital. Aquele que tem só a força de trabalho vai ser explorado e provavelmente nunca vai ficar rico. Quem vai ficar rico é aquele que explorou a mão de obra do trabalhador. Então, existe relação entre alienação, ideologia, dominação e exploração? Claro que sim. Então, pela alienação, o cidadão aceita e não questiona as ideologias que lhes são impostas. O resultado é a aceitação da dominação e da exploração de uma classe sobre outra, no caso, a classe subalterna, a classe hegemônica explorando a classe subalterna. Então, é assim que funciona a questão dessa relação entre a alienação, a ideologia, a dominação e a exploração. Agora, eu tenho aqui um assunto que eu gostaria de poder comentar largamente, mas infelizmente a gente tem um tempo limitado para o exercitando, mas a gente vai trabalhar de forma um pouco mais calma esse de hoje. Então, a ideologia, tal como formulada por Karl Marx no século XIX, pode ser definida como sendo um conjunto de princípios para orientar a vida prática. Ora, isso aí é um dos conceitos que eu posso dar de filosofia. Filosofia é o conhecimento da pura razão, mas filosofia também pode ser um conjunto de princípios para orientar a vida prática. Então isso aí não está diretamente relacionado com a ideologia e com a alienação dentro desse assunto que nós estamos tratando no momento. Então, o conjunto de regras de uma instituição, isso aqui também é outro conceito que nós podemos dar de filosofia. Filosofia é um conjunto de princípios, mas também é um conjunto de regras de uma instituição. Não é diretamente ligado ao conceito de ideologia e menos ainda ao conceito de alienação no sentido que nós estamos trabalhando aqui, que é relacionado à questão do capital e o trabalho. Então, nós temos aí a consciência da existência de classes antagônicas? Também não, porque quem tem consciência não está alienado e muito menos dominado por alguma ideologia. Então, falsa consciência ou neblina ideológica? Sim. Para Karl Marx e Friedrich Engels, principalmente, o que é verdadeiramente a ideologia? Então, ela é definida como falsa consciência ou neblina ideológica. Isso significa que um partido político, ao apresentar sua ideologia, ele não apresenta integralmente o seu verdadeiro programa e a sua verdadeira intenção. Ele apresenta as coisas de forma um tanto quanto camufladas para ganhar adesão. E muitas vezes, quando você adere, você descobre que a verdade não é bem aquela que lhe foi apresentada no começo, mas muitas vezes você já fica amarrado à instituição partidária, às vezes o teu emprego vai depender daquela instituição partidária, daquele partido, aí você pode não concordar com muitas das ideias e das práticas daquele partido, mas você acaba se submetendo a permanecer para que você possa manter o emprego e assim manter também a tua condição de sobrevivência. Então, é desse jeito que funciona. Agora, tem outra coisa que eu quero dizer. Então, eu queria que vocês lessem com muito carinho o artigo Ideologia e Alienação, Conceitos Básicos, nesse endereço eletrônico que eu estou colocando aí, e eu pediria que vocês elaborassem, fizessem duas atividades. Então, qual é a primeira? Relacione as 4 principais características da ideologia. Então, a ideologia ela tem 4 características, das quais eu não vou falar aqui. Eu estou pedindo que vocês façam uma pesquisa para aprofundar aquilo que a gente colocou aqui. E a segunda coisa, aí está repetido número 1, mas você pode corrigir. Então, faça uma síntese dos vários sentidos de alienação apresentados no texto. Agora, uma outra coisa que eu peço é que, quando a gente tiver a primeira oportunidade, apresente essas atividades ao professor para que ele possa fazer as devidas correções e, se for necessário, também a avaliação. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito séria. Eu costumo dizer que o que faz uma prisão
Nem são as grades, nem as portas fechadas, mas a falta de uma chave. Ora, visite a plataforma Educ da nossa Secretaria Estadual de Educação e Esporte para que você possa aprofundar o seu conhecimento na área de filosofia e nas demais disciplinas. Não adianta ficar se contentando com pouco, só com esses pequenos conceitos que a gente tem colocado nesses poucos minutos que eu trabalho com vocês. Visitem a plataforma e aprimore o seu conhecimento em filosofia e nas demais disciplinas. Até uma próxima oportunidade.